Hoje o nosso episódio é só para maiores e não é sobre sexo que nós vamos falar. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABC Cast. Gente, eu preciso decorar, a gente tem que falar ABC Cast. Não é mais ABC Teológico, porque o ABC Teológico ele vai cobrir tudo que a gente faz. E o ABC Cast é o nosso podcast que sai toda sexta-feira às 8 horas da manhã, tanto no canal do YouTube quanto em todas as outras plataformas digitais. Já fiz o jabazinho para nós. E hoje, como sempre, eu não estou sozinho. Me chamo Daniel Veloso e estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Estou aqui com o meu cunhado, Pastor Ricardo de Carvalho. Deus abençoe vocês. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu queria falar uma frase rapidinho. A maturidade cristã é o alvo do discipulado. pastor Rashid Champ. Fala, galera. E aí, beleza? Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Queria dizer para você que crescer dói, mas no final vale a pena. Uau! Tem um aqui do meu lado. Fala, galera, aqui Renner, o discípulo amado, e eu quero dizer para vocês o seguinte: você pode ser inteligente, mas isso não quer dizer que você é sábio. Uau! Tenho por último, mas não menos importante, nosso doutor Rafael. Fala, galera, tudo bem? Lembre-se disso, ser velho não quer dizer ser sábio. Então hoje você já entendeu, mais ou menos aí, o que é que nós vamos falar. E eu já quero começar fazendo aquela recomendação básica, porque aqui embaixo do nosso link vai ter o link da Amazon, você vai comprar agora tudo que você precisar na Amazon através do link do ABC Teológico. E hoje a indicação vai para o livro Maturidade, Acesso à Herança Plena, do nosso querido pastor Luciano Subirá. Gente, esse livro ele é fantástico e ele vai trazer para você caminhos práticos de como alcançar essa maturidade. Tem outro livro também, que é Fora do Acesso das Crianças. Fora né? do Alcance de Fora do Crianças, Alcance das do Crianças. pastor Drummond de Lacerda. Do Drummond Lacerda, muito bom também, você pode estar comprando, adquirindo, são pastores que a gente referenda tranquilamente e você vai ser muito abençoado. Nosso episódio hoje, nós vamos tratar sobre... O que foi aí? Fala aí. Eu tô mostrando pra ele uma sériezinha que eu fiz sobre maturidade aqui, que eu tenho alguns. Ele tem uma... Vai fazer o plug do Inspire? Eu tenho aqui no Instagram, né? Tem o Instagram do Inspire Cristo. É um projeto que a gente tem sobre a palavra de Deus. paralelo. Que a gente faz Isso, algumas. Fácil. Veio Solo, voou projeto bem solo, tempos antes. bem né? solo. Tem um negócio O cara tipo John Lennon, né, cara? Veio anos antes. Anos antes. Nesse projeto eu sou o piloto, o E lá tem uma copiloto, sériezinha sobre o maturidade. Eu tripulante. tava mostrando aqui pro pastor Ricardo, e aí já Eu tem sou alguns, juiz, júri, né? promotor. Alguns versozinhos. Mas beleza. Então, voltando aqui, falando sobre maturidade, a gente estava conversando e vendo a necessidade de abordarmos esse tema, porque a gente percebe que muito do que a gente deveria viver, a gente não vive porque nos falta maturidade. Quando a gente falou que o assunto era para maiores, é porque esse é o objetivo do Senhor, é levar você a um ponto onde Ele vai contar com a sua maturidade, para Ele mostrar para você o plano, para Ele levar você ao lugar onde Ele quer que você chegue, onde você esteja, e você possa entender que não é mais apenas por você, mas agora é com você que as coisas vão funcionar. Então, gente, já falando aí de cara para a gente entrar com tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existe diferença entre o imaturo e o maduro? Existe isso na Bíblia de Deus? Existe na Bíblia? Na Bíblia de Deus é fogo. Na Bíblia, existe a diferença entre o imaturo e o maduro? Existe, pastor. Existe sim. A gente vê isso logo no ministério de Jesus, tá? Para a gente colocar aqui algo muito fácil das pessoas verem. Com os seus apóstolos, com os 12 apóstolos, Jesus ele traz essa revelação progressiva para eles. Sim. Ao longo do tempo ele chama, depois ele começa a explicar, depois ele aprofunda essas explicações, porque inicialmente eles não estavam preparados. Eu e o René, a gente estava comentando aqui sobre Pedro, agora antes, né? E Jesus dizendo para ele, olha, quando você se converter, você será vai uma ser uma bênção. bênção. E virou uma coluna da igreja. Por quê? Porque ele tinha um coração, ele tinha um início de um entendimento, mas faltava uma maturidade que ele foi adquirindo com o relacionamento dele com Deus, e algo que também vai ser falado, que não é uma maturidade somente física, né, do mundo físico, mas uma maturidade espiritual, E é uma interessante maturidade que em Jesus. Dentre os discípulos de Jesus, Pedro era o mais velho, né? Então, de quem se esperava mais maturidade, foi talvez um dos que veio, né, a ser mais imaturos ali nos momentos mais Grande cabais. isso ficou
escrito na Bíblia, né? Diversos momentos que ele foi imaturo e com o tempo ele foi mudando, né? Tanto, muito se fala de quando ele traiu Jesus, mas também quando ele puxa uma espada e corta a orelha de Malco. Então ali são vários momentos que ele estava demonstrando atitude de maturidade, de medo, de ser humano que ele era. E depois ele vai evoluindo, né? E aqui a Bíblia deixa claro, né? E eu quero começar citando esse verso, Romanos capítulo 8, a Bíblia vem trazendo que o mundo ao nosso redor, a criação ao nosso redor, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas aqui você já ouviu mensagem sobre isso, tenho certeza, que o filho que está dizendo aqui não é o filho tecno, é o filho ruiós, é o filho que tem maturidade, Maduro, né? é o filho maduro. Porque pensa, e aqui eu já vou entrar nesse pedaço. Qual é a né, diferença de um entrar para o solo. outro, pastor? Qual a diferença entre o filho maduro e o imaturo? A diferença é o seguinte, gente. Nós temos aqui um verso que está em Efésios capítulo 4, 13 e 14, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. O que acontece é que quem não é maduro não sabe nem o porquê está fazendo e não pode receber de Deus as instruções de como fazer. Então, mais importante do que o como é saber o porquê, mas quem não tem o porquê não adianta saber o como. Então, olha o que está acontecendo. Deus está dizendo, eu preciso trazer para fora homens e mulheres que são maduros para que eu possa revelar a minha pessoa através deles para toda a sociedade. Para que eu possa glorificar o meu nome, para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer na terra, eu vou precisar de homens, foi o que ele escolheu lá em Gênesis, ele fez homens à sua imagem e semelhança, e esses homens que foram feitos à sua imagem e semelhança, necessariamente deveriam atingir a maturidade cristã, aqui ele vai chamar de a medida da plenitude de Cristo. Então, essa necessidade de mudar é a caminhada, é o processo que a gente toma de conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. Pastor, vem na minha mente uma passagem do apóstolo Pedro que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que nós temos que estar aptos a dar resposta acerca da nossa fé, né? Sim. E quando a gente vê aqui o 3:15, apóstolo, né? isso, quando a gente vê o apóstolo Paulo aqui falando aos Efésios, ele diz que o maduro, uma característica é que ele não é levado por qualquer vento de doutrina, né? Então, se a gente pode falar uma característica prática de um crente, de um cristão, de uma pessoa madura, Sim. ela tem que ter muito bem sedimentada dentro dela a fé dela. A fé, ela não é É interessante que o apóstolo Pedro diz o seguinte, não é pelo conhecimento que você vai chegar na fé, porque ele fala da razão da fé que vocês já possuem. Mas a gente precisa ter conhecimento acerca da nossa fé, para a gente não ser levado para qualquer vento de doutrina. Então, talvez o primeiro elemento que a gente pode ter num cristão maduro é aquele que sabe no que ele crê, Solidificação, porque né? ele Ali crê, essa- tem as coisas firmadas. Eu já até dei esse exemplo uma vez aqui não, mas lá na igreja. Uma tia minha, um dia a gente conversando, essa minha tia, ela já tem 70 e poucos anos, e ela mexe com pastoreio há muitos anos, né? E um dia a gente conversando acerca de uma mensagem de um pastor que ela tinha visto, que ela achava que era um vento de doutrina errado, aquilo que aquele pastor estava ensinando. Fogo estranho. Fogo estranho. E ela me disse uma palavra que eu guardei no meu coração. Ela falou assim, meu filho, se a gente não pode acreditar nisso, e eu não acredito nisso, sabe por quê? Ela falou, por quê, tia? Porque a minha fé, ela tá lá no pé do japonês. Eu falei, que conversa doida é essa aí, tia? Eu não entendi o que ela quis dizer. Ela falou, olha, o Japão não está do outro lado do nosso planeta Terra? Parênteses, planeta é um globo, né? Fecha parênteses, mas vamos lá. Ela disse, então, Tá enraizada. as raízes são tão profundas que a minha raiz já está chegando lá no pé do japonês. Então, assim, o cristão... Não, É verdade. essa foi top. E o cristão, ele tem que ser assim. Isso é um filho maduro. Um filho maduro é aquele que tem raízes profundas. Olha o que complementa o que você está dizendo. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando que Paulo falou para o povo de Corinto. Ele diz assim, a vós, irmãos, não vos pude falar como os homens espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Nós temos hoje uma geração inteira que gosta de permanecer vivendo a vida do Na jeito infância. que quer, do jeito que gosta, vivendo a seus próprios termos, a sua própria vontade, não quer ter a sua raiz sendo levada para baixo, não quer se aprofundar. Aí olha o que Paulo diz no verso 2. Por isso, eu vos dei leite a beber, não alimento sólido, que ainda não podia suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. O homem maduro, ele é um homem espiritual. E Pastor, outra então coisa? a gente tem as criancinhas em Cristo. Sim. Né? Ou seja, existe uma maturidade que é física, que é aqui humana,
e existe uma maturidade que é Espiritual. espiritual. E outra As coisa, duas coisas são distintas, né? falando da diferença entre o termo técnico e ruios, né? A grande diferença que eu vejo sobre técnico, que é o filho imaturo, e o ruios, é que um consegue processar seu próprio alimento, o outro não. Um vai precisar do leitinho espiritual, vai precisar de algo pronto, vai Alguém que precisar cuide algo, dele. É um bebê algo espiritual. colocado na boca. O maduro não, ele consegue ir atrás. Aonde? Na própria palavra e achar o alimento dele. E outra, mano, assim, pensando nesse ponto de bebê e uma pessoa desenvolvida, um adulto, cara, o bebê você tem que cuidar de tudo. Você tem que trocar, você tem que dar alimento, você tem que dar horário, você tem que dar regras, você tem que dizer não, dizer sim. Ele você é tem que fazer plenamente tudo. dependente, né? Totalmente. Ele é plenamente dependente. O imaturo, ele e não é é a totalmente dependência dependente. positiva que Não. a gente Não, tá falando, não. né? Uma Porque dependência existe a negativa. dependência claro. de Deus que a gente coloca como uma coisa positiva, mas aí esse caso é o contrário, é a dependência da imaturidade mesmo. Filipenses, a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. É. Então, a salvação, ela é o começo, mas você entrou para a imaturidade. Você aceitou, você adentrou o reino de Deus, você está salvo, mas não quer dizer que você está ali na... Paulo fala que a gente tem que chegar à estatura de varão perfeito. É. Então, a gente tem que crescer na fé, a gente tem que crescer no desenvolvimento das coisas. E eu vejo as pessoas simplesmente adentrando, a gente já falou isso no Nascendo de Novo, Nascendo para o Reino, elas adentram, mas elas não dão sequência, elas não dão ali a continuidade para chegar à maturidade. Tipo, para ali no início, né? Justamente. Elas gostam de somente receber. Elas gostam somente de ver aquela pessoa que vem à igreja, que usa aquele, agora eu tenho que me reabastecer aqui domingo para passar, Pra aguentar a pra semana. aguentar a semana inteira. Embora que a mensagem seja extremamente poderosa, vai continuar sendo leitinho, porque essa pessoa não processou, não ela não processa foi nada, atrás é do, verdade. do alimento dela. E olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer, que é uma coisa que o Rafael começou falando na abertura do nosso programa, do nosso podcast, que ser velho não é ser sábio. Existe uma diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. É ou não é verdade? Um exemplo muito bom disso é quando o senhor estava falando um pouco antes sobre eu colocar uma pessoa que não é madura para poder estar num palco, fazer uma palestra, Sim. falar sobre alguma coisa, dar uma palavra, por exemplo, né? Mas em compensação, Jesus fala que a gente vai ser colocado na frente de reis e que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai falar, porque o Espírito Santo vai encher a nossa boca. Mas por que o Espírito Santo vai poder falar? Porque espiritualmente nós já somos maduros. Sim. Porque espiritualmente o Espírito Santo já teve voz, habitou em nós e tem casa aqui e um relacionamento estreito. Então, por mais que eu não tenha as palavras, por mais que eu não tenha o entendimento humano, eu tenho uma sabedoria que vem do alto. Eu tenho um entendimento que vem do alto. Então, esta outra sabedoria que eu vou adquirir, ela não depende da minha idade. É verdade. Ela depende da minha busca. É ela isso aí. depende daquilo Do que eu quanto quero. eu estou cheio, Do né, quanto Rafa? eu estou cheio dele. E sobre essa questão prática que o senhor estava falando, um dos grandes benefícios da maturidade é o entendimento, né? É, discernimento. Você tem né? o discernimento das coisas. Por exemplo, eu quando fazia segundo grau, a gente aprende ali muita coisa de física, essa coisa toda, e aquela complexidade toda, porque a gente só tem a fórmula, não sabe a aplicação, aquela coisa toda. Quando eu fui fazer faculdade e eu aprendi as questões, por exemplo, de derivada integral, tudo ficou tão mais simples, tudo ficou tão mais fácil. Eu falei, gente, por que eu não aprendia isso no segundo grau, que ia ser muito mais fácil e ia entender muito melhor as coisas? Aí, não, porque você não tinha maturidade nem as ferramentas necessárias para entender essa parte da matemática, essa coisa toda. Então, assim, à medida que você vai avançando, vai ganhando conhecimento, ganhando essa maturidade, as coisas começam a se descortinar. Claro, você vai entrando, vai descobrindo, né, a o Bíblia mundo. deixa de ser um livro de regras. Em Você não sala- olha mais para o Velho em Testamento sala de aula isso é muito e olha, interessante. caramba, é regra, regra, regra. Não. É isso aí. É princípios protetivos. Deus estava nos dando ali uma série de coisas para conservar o povo de Israel. Sim. Então, são os benefícios que a maturidade vai te trazendo. Né? E eu queria ler um texto aqui para nós, né, do livro de Tiago, que também é chamado Provérbios, né, do Novo Testamento. Ele fala muito sobre sabedoria e maturidade. O capítulo 3, 13, a partir do verso 13, diz: Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Então, olha que coisa interessante. As obras, elas vão testemunhar da sua maturidade e sabedoria. Continua. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí
à confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Eu queria que você focasse, querido, olha bem a coisa incrível que a Bíblia está dizendo aqui. No verso 15, assim, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, ela é terrena. Então, existe uma sabedoria que vem dos céus e existe uma sabedoria que vem da terra. Existe algo que é pontualmente daqui e existe algo que é pontualmente de lá. Se você vive a sua vida com rivalidade, com inveja, com confusão, com atitudes maléficas, sua sabedoria Já não deu para vem de ler lá. que veio daqui. Bom, novamente, a gente vê aqui que maturidade e sabedoria não é sinônimo de necessariamente subir, Idade. por exemplo, num púlpito e falar palavras bonitas. Sim. É alguém pegar um microfone em qualquer lugar na internet, e é algo que a gente rotineiramente aqui fala, de não dê ouvido a qualquer um que abre a câmera e coloca um vídeo no YouTube. Procure seus pastores, procure seus líderes, né, para aquilo lá. Porque eu falo qualquer coisa, uso palavras bonitas e aquilo lá impressiona as Sim. pessoas. Mas isso Qual é não o é resultado, sabedoria. né? Não é sabedoria E bíblica. olha o que a Bíblia vem dizendo. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ela é repleta de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós temos que ter a maturidade de entender para onde Deus está nos conduzindo. Nós temos que ter maturidade para entender que a sabedoria, irmão, a sabedoria bíblica, ela provém do Senhor. E não quer dizer que você vai alcançar mediante os anos de fé que você tem. Eu sou cristão há 25 anos. Mas se você não cresceu na fé durante 25 anos, você continua um bebê de 25 anos de idade, espiritualmente falando. E a gente tem aqui, no capítulo de Jó 32, um texto que me chama muita atenção. É ou não é? Sim. O que diz lá? Disse Eliú, o filho de Baraquel, o Buzita. Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Ou seja, vocês são mais velhos, eu fiquei quieto aqui na minha, vou deixar vocês falarem primeiro, né? Dizia eu, falem os dias, ou seja, os mais velhos. E a multidão dos anos ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, gente, vamos pontuar uma coisa aqui. Eu até brinquei com os meninos que no começo do meu ministério eu me apeguei demais a esse verso. Porque, como eu sou muito novo e eu comecei cedo, eu pensava assim, caramba, como é que a gente vai ter essa sabedoria? Como é que a gente pode ter essa Se eu sabedoria? ainda não tenho a se eu multidão tenho de uma dias. multidão de dias? O que me endossa, né? Como é que eu posso falar uma coisa? Eu preciso ter 30 anos de ministério para Quem poder me falar alguma certifica, coisa. né, para falar? Tipo isso. E aí eu li esse texto e esse texto me impactou. Por quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo que é o Espírito que está dentro de você, que vai te capacitar, que vai te amadurecer, que vai te trazer sabedoria. Não importa a quantidade de anos que você tenha. Jesus, com 12 anos, se mostrou um homem extremamente sábio, extremamente maduro. Ensinava no templo. Ele chegou a ensinar os sacerdotes, os grandes daquela época, ali no templo, com apenas 12 anos. E por falar em ensino no templo, a gente tem um exemplo de Pedro novamente com Paulo. Paulo já era mestre na lei, Sim. desde criança ensinado pelos mestres da lei. Pedro era um pescador, Inculto, né? Indouto. inculto. E os dois foram colunas da igreja ali na formação, os principais Tanto líderes que a dentro escrita da de igreja. Pedro depois perguntam, né? Cara, como esse cara cresceu, como esse cara avançou, como esse cara escreve, está escrevendo isso agora. Como ele falou que falou em Pentecostes, né? Existia ali algo nele, né, que era o Espírito Santo, que é esse texto de Jó. O que respaldava, então, Paulo ali inicialmente? Era todo o seu conhecimento, toda a sua história, Sim, né? sim. O que respaldava Pedro inicialmente? Nada. Humanamente falando. Ele não Mas, tinha respaldo de nenhum. novo ali fazendo a diferença. Mas espiritualmente, os dois eram respaldados pelo mesmo Espírito. Tá cheio de espírito, Assim, faz toda a diferença, né? Nesse exemplo que o pastor deu, dele ser muito novo, o que trouxe colocou no mesmo nível foi exatamente a questão da palavra, a base bíblica. Eu me lembro do pastor Keyson te dando esse tipo de conselho, né? Se fortaleça na palavra, conheça a palavra de Deus. Sim. E ele sempre nos ensinou também a diferença entre você ter a informação, ter o conhecimento e ter a sabedoria. Sim. A informação é o dado puro em si jogado. Qualquer coisa que você lê na internet é uma informação. Conhecimento já é você saber aplicar a informação. Sim. E sabedoria é você aplicar o conhecimento à luz da palavra de Deus. Isso aí que, Aí que vocês você- falaram do Espírito Santo me vem à mente, até algo que eu comentei ontem na reunião.
Se você pegar a história da humanidade, principalmente recente, porque o ateísmo é um fenômeno recente na humanidade, né? A gente tem diversos homens muito inteligentes, pessoas das mais inteligentes da humanidade, que são ateus. Sim. Aí você fala, caramba, o cara é muito inteligente e é ateu. Esse é que a gente precisa entender. Esse conhecimento, essa sabedoria, ela vem do alto. Ela não vem do seu esforço próprio, que é o que o Rafael falou. O que diferenciou, o que referendava o apóstolo Pedro? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Então, isso não é o conhecimento humano que vai te trazer isso. O que vai te trazer isso é ser cheio do Espírito A Santo. maturidade é entender que o que Deus pode fazer, o homem não pode fazer. Não pode fazer. Por mais capacitado, Por inteligente, mais inteligente, nós temos por que ser mais humildes para destreza saber que você tenha, não somos capazes. você vai ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina se você não tiver a sua raiz bem aprofundada, bem estabelecida na rocha, bem estabelecido, bem conectado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque realmente o equilíbrio é um dos sinais da maturidade. A gente vê na palavra, pastor, esse texto aqui de Jó, que a gente acabou de ler, que não necessariamente ser velho quer dizer ser sábio, é exatamente o que esse texto aqui está dizendo, mas em compensação, a palavra de Deus, principalmente ali no Novo Testamento, né, quando a Bíblia está nos ensinando como proceder com os irmãos, ela deixa muito claro, olha, se você for repreender alguém mais velho, Sim. você toma muito cuidado com o que você está dizendo, Trata como pai, trata né? como pai, trata com respeito. Então, a gente não está falando de jeito nenhum que é para Rafa, jogar fora. Isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Não, e ontem a gente até conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão. A experiência, ela tem um valor absurdo, sim. irmão, absurdo. O cara ver muita coisa, o cara que tem 60, 70, 80, 90, 100 anos, ele viu muita coisa. Ele sabe muita coisa por experiência, mas experiência não é igual à sabedoria. A maturidade, ela vem com o tempo, no sentido de você ter a maturidade humana, ter a capacidade humana, mas a sabedoria, a maturidade espiritual, ela não vem com A o tempo. soma dos dois é o melhor dos mundos, né? E isso é verdade que o pastor Dan falou, mas a gente tem que lembrar também que a probabilidade de uma pessoa mais velha de ser sábia é maior do que uma mais nova. Ela tem Até mais mesmo porque ela tem oportunidade. Ou mais pelo menos um oportunidades e mais determinado tempo. ponto Sim. específico, naquela área específica, você pode confiar nela, que essa Viveu pessoa é mais, mais a sábia que você. probabilidade maior. É o equilíbrio de Deus, né? A vida do crente é uma vida de equilíbrio. Então, este equilíbrio, que é um sinal de maturidade, é você não ser extremista, é você não viver nos extremos. É eu conseguir, ao mesmo tempo, saber que a sabedoria vem do alto, entender que é a palavra de Deus que me traz a luz, que é o Espírito Santo que age em mim, mas existem pessoas mais velhas que vieram antes de mim e eu só estou aqui hoje, nós só estamos aqui hoje fazendo tudo isso porque pessoas vieram antes da Isso gente mesmo. para poder nos fundamentar, né, das bases sólidas para E esse conceito é muito importante, né? Pessoas sábias são pessoas que honram. Sim. Né? Porque, Maduro assim, é quem honra. quem honra. Porque a gente vê É isso hoje uma cultura de uma nova geração que quer destruir a velha. É. Né? Você vê uma galera chegando com sangue novo Quer numa ser empresa, melhor, aquela coisa quer- toda. Não, tem que pegar esses velhos, tem que tirar. Tem Ele já maturidade. teve estabelecido até ali. Tem né? que uma reconhecer o his- tem valor, um né? valor. Você Então, só assim, está entrando porque alguém abriu. melhor do que destruir para edificar é edificar sobre, né? Sim. Então a gente já tem um legado conquistado. Vamos honrar quem já conquistou esse legado e edificar Até sobre no nosso esse meio, legado. a gente já conversou muito sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, daquilo que a gente se alimenta, porque dentro dessa modinha de destruir o passado, até a gente vê isso teologicamente acontecendo, pessoas querendo meio que descredenciar tudo para trás e que agora nós vamos ter uma nova Não, revelação. agora a gente chegou na revelação. Uma revelação, uma Agora revelação. vai. Isso. Agora Tudo vai. que teve Esses de 2000 revelação anos de até cristianismo aqui, até lá, é, os caras aí, nada. tadinho, não estavam Rapaz, entendendo os nada. cara, azar de Paulo que viviam em outro tempo. Quem sabe se ele como vivesse nós. aqui, Justamente. Não, é o período da graça. Paulo, coitado, ele não sabia sabia de nada, Se ele não. soubesse disso, ele tinha vivido outra história. Outra Gente, só história. para deixar claro, nós estamos sendo irônicos. Irônico. Tá? Então tem ironia nessa Ironia. última parte, tá? Porque eu preciso ser maduro. Quais são os benefícios, Rashid, dos benefícios da maturidade? O primeiro e maior benefício é acesso à herança, né? Você não coloca a herança nas mãos de um filho imaturo. Aquilo pode ser, inclusive, perigoso para ele também. Né? Todo filho, a Bíblia diz, todo filho que é menor, ele não difere em nada do escravo. Né? Porque ele não tem acesso à herança ainda, ele não tem a maturidade para usufruir de todo esse bem, de todo esse benefício. Então, por exemplo, hoje, eu não colocaria
100 mil reais na mão do Davi, Oxi, meu filho, com Deus 8 me anos de livre. idade. Você faz um negócio desse, o menino compra tudo de chiclete, Chiclete, de brinquedo balinha, e foi. pirulito. Isso é Acabou. bom. Gálatas 4:1 diz isso, né? Fala que enquanto menino, o herdeiro, ele é herdeiro, ou seja, ele É. tem direito. O direito é Ele- todo dele. Ele, Embora ele é seja alguém- herdeiro, ele não tem acesso à herança. Justamente, ele é filho, ele é legítimo, mas por falta de maturidade, ele está debaixo de curadores. Deixando claro que a gente não está falando de salvação aqui. Não. A gente entende que, por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente usa é o Ladrão da Cruz, né? Sim. A vida cristã dele foi curta aqui na Terra, né? Porque ele converteu e morreu. Então ele não teve tempo de desenvolver isso aí. De alcançar uma Então maturidade. a salvação, ela de fato, a gente não está falando disso. Mas existem, que é o nosso, se você não escutou o nosso episódio sobre o reino, por favor, discute, muito bom. Que está muito atrelado à maturidade. A plenitude daquilo que o Senhor tem para você, você vai vivendo conforme você vai tendo maturidade. Né? É isso mesmo. Tá O Está acesso à muito- herança, que o senhor está falando, a gente vê muito na parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo, a gente vê dois filhos e existe um pai, que ali o pai sábio, maduro, sabe muito bem o que está fazendo, e os dois filhos, a gente vê ao final da parábola que os dois filhos não têm uma maturidade, cada um ao seu modo. É verdade. O filho que ficou, ele não era maduro o suficiente para entender, olha, meu filho, tudo que é meu é seu. Então entenda que você já tem acesso a tudo isso. Se você não teve acesso ainda, é porque você não compreendeu, ou seja, você não amadureceu o suficiente para poder saber que todas as vezes que você quisesse fazer uma festa, você poderia ir lá, matar um carneiro, juntar com seus amigos, etc. E o outro filho, que pediu a herança adiantado, né, que adiantou-se nessa herança mesmo sem ter essa maturidade, quando ele volta mais maduro. Porque quando ele está comendo bolota lá dos porcos, ele fala, se eu voltar para o meu pai, Lá eu sei que eu vou estar Como seguro. servo, eu Pelo vou menos estar lá, Ainda o que eu servo seja come como pão. servo. Isso. Ainda que eu seja como servo. Então, um filho ficou e amadureceu de uma forma. O filho que foi, quando ele volta mais maduro também. Sim. Então, ele alcançou um nível de sabedoria. Mas, a que preço? É importante frisar que foi a forma, digamos assim, entre aspas, burra de se alcançar a Essa é uma sabedoria, das né? lições dessa parábola, Não, né? nós vamos- Aprender sem certeza. chegar na bolota, né? Vocês estão passando bem o carro na frente dos bois, mas espera que a gente vai chegar em como alcançar a maturidade. Estamos na herança Nós ainda, estamos na né? herança ainda. Os benefícios. O que o Rafa está dizendo, e eu quero pontuar aqui, é que ele não tinha identidade. Ele não tinha identidade firmada. E quem não tem identidade quer fazer o que acha que deve, sem Verdade. entender quem ele é. Se eu entendo que eu sou filho e eu sou um filho maduro, eu vou me alinhar à vontade que o meu pai tem para mim. Que é o que Jesus Cristo diz constantemente enquanto ele está na terra. Eu não faço o que eu quero fazer, eu faço apenas aquilo que o pai mandou fazer. Eu não falo o que eu quero falar, eu falo aquilo que o pai quer que eu fale. A minha vontade, a minha fome, o meu alimento, o meu desejo é cumprir a vontade do meu pai. Jesus Cristo, filho maduro, com identidade firmada, filho. que é o que acontece no dia do começo do seu ministério, abre os céus, desce a pomba, vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraste. Ele fala o quê? Peraí, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, o meu propósito de vida fica muito mais fácil. O grande debate, vou pontuar por mais um segundo aqui, o grande debate hoje da nossa sociedade é quem eu sou, quem eu sou não, o que eu devo fazer, qual é o meu propósito, pastor, eu não sei o porquê da minha vida, o que eu tenho que fazer? Você não sabe o porquê, porque você ainda não descobriu quem você é. Top. Você não tem maturidade ainda para entender que você é filho de alguém que tem um propósito, filho de alguém que tem um plano, filho de alguém que já colocou as coisas em andamento. Você não precisa descobrir a roda não, meu filho. Você precisa descobrir como fazer parte da engenharia que está acontecendo e fazendo a roda girar. Pastor, você falando negócio de herança, me vem uma história da mesma tia. Tia Valda, um abraço. Tia a Valda, hoje tia tá Valda, muito tia madura, hoje- sabe? Isso. A tia Valda hoje tá Tia Valda, reverendo. te amo. Então, põe aqui, ó, tia Valda, parabéns. Cara, Veio a nossa mesa quando eu era hoje, pequena, a minha tia Valda, ela teve muita influência na minha vida. Ela sempre contava histórias bíblicas e tal. Uma das histórias que ela sempre contava pra gente, pra mim e pro meu irmão, era o seguinte: toda vez que a gente ia na casa dela, ela fazia um panorama escatológico pra gente. Essa era a nossa, Uau, da gente, da rapaz. criança, era. Só que ela colocava alguns elementos para colocar medo na gente, né? E aí ela vinha falando de galardão, né? Porque a gente está falando de herança, isso reflete lá na frente no Sim. seu galardão, né? E ela falava, ó, cada um, a Bíblia diz, ó, guarda o que tens para que ninguém tome sua coroa, você vai receber uma coroa. E a Bíblia diz que cada um vai receber de acordo com as suas obras. Aí eu tinha uma fitinha do Rambo,
Quem se lembra do Rambo? Essa galera mais nova nem lembra do Rambo, né? Ela diz o seguinte: é de acordo com as suas obras. Aquele, meu filho, que ganha muitas almas, aquele que desenvolve seu chamado, aquele que faz aquilo que o Senhor tem para ele, aquele que se envolve, aquele que se torna um filho maduro, vai receber uma coroa cheia de pedras preciosas. Agora, aquele que fica como criancinha, a coroa vai ser tipo uma fitinha dessa aí sua. Qual era o meu medo? Eu era criança, né? Qual era o meu medo? Chegar no céu e a minha coroa ser a fitinha do Rambo. Meu Deus do céu, eu não posso receber a fitinha do Rambo, cara. A minha coroa tem que ser um pouco mais engrenada. Coroa, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa interessante, porque nós precisamos andar na nossa identidade, ter a nossa identidade firmada, para podermos avançar no nosso nível de relacionamento com Deus. Verdade. E é um princípio bíblico, né, que está em Provérbios 20 e 21, fala que a posse antecipada da herança, no fim, não será Essa é bem-sucedida. Então, assim, Deus é um Deus de princípios. Ele não vai te dar a sua herança antes do tempo, porque ele sabe que isso pode te trazer mais prejuízos do que benefícios. Se eu quero a herança antes do tempo, mostra que eu não quero ele. Ele. Eu só quero a herança dele. Rapaz, essa daí foi bonita. Você que não está assistindo, a gente acabou de dar um high five aqui em cima. Essa foi bonita. Mas, cara, essa é a realidade. Eu acho Verdade. que isso aí é o ponto mor do negócio. Ponto máximo, É o né? máximo. Se eu quero a herança, eu não quero ele. Eu só quero as coisas dele. Caramba. Só que é os benefícios, né? Essa foi do Espírito Santo. que E não o foi filho carne, imaturo, não e foi o sangue. filho imaturo, ele só quer os benefícios. né? Verdade. Caraca, velho. Pega essa, gente. Você quer alcançar a maturidade? Você vai ter que descobrir o valor na pessoa de Jesus, não nas coisas que Jesus pode fazer por você. Essa foi top, Rafa. Show? Podemos ir? Vamos embora, falou, galera. Um abraço. Na boa, acho que essa poderia encerrar o podcast. Galera que assiste o meu canal. Mas realmente, quem entendeu isso se apaixona por ele. Verdade. As coisas perdem o foco, perdem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é para alcançar todas as coisas, é porque você ama o reino de Deus. Essa é a Glória a Deus. maturidade. Então, vamos lá, gente. Qual é o perigo de nós não alcançarmos essa maturidade? Além Quais da são os fitinha do Rambo? perigos- Além da fitinha Rambo. do Rambo. Quais são os perigos de permanecer uma criança na fé? Só Beber receber na leite fé, só espiritual. receber. Um deles foi o que o pastor Ricardinho falou, é que a gente não vai conseguir ter um alimento sólido. É que a gente vai viver sempre de alguém tendo que entregar algo pra gente. O mesmo porque a nível de gente, revelação sempre, porque a gente né? não, ou depender dos outros. Dependendo dos Pastor, outros. eu vou sempre depender do pastor. Dependendo no sentido ruim, né? Não no Isso, sentido positivo. né? Isso, eu vou depender sempre do pastor, vou depender sempre de alguém que vai De orar por terceiros, mim, né? de uma revelação, mas o meu relacionamento com ele não existe. O meu relacionamento próprio com ele não existe. E novamente a gente chega no equilíbrio. A vida com Deus é uma vida em igreja, é uma vida comunitária, é uma vida onde todos estão em comunhão, mas ao mesmo tempo existe a ordem de Jesus de entrar dentro do quarto, fechar a porta É e o seu verdade. pai te ouvir em secreto. Verdade. É o equilíbrio, este equilíbrio que nos leva à maturidade em Deus. E você falou, Rafa, do filho pródigo, né? Ele escolheu a herança porque ele pensou que ele já tinha direito, ele já era dono daquilo. Mas você só é dono da herança, meu amigo. É uma expectativa de direito. Ele na olhou verdade. pra si. É expectativa de direito. Ele olhou para si mesmo e se viu maduro, né? Falou, Sim. não, agora eu posso ter. E isso Posso é gerenciar melhor do que meu pai? Melhor. inclusive. Eu me lembro de um verso em Provérbios que diz: não se estribe no teu próprio conhecimento. Né? Então, assim, é necessário que a gente possa reconhecer a necessidade de Jesus, a necessidade do avanço. O perigo da imaturidade, irmão, é levar você a comer junto com os porcos. É te levar O perigo da ruína imaturidade É um perigo é levar você, pesado, né? é afastar você do pai. perder O perigo da imaturidade é fazer você desperdiçar toda a sua herança com aquilo que não presta. Aqui a Bíblia conta que ele foi para a festa, gastou com De madeira Com seus de soluço, prazeres. né? seus prazeres de prostituição, com outras coisas que não deveria E gastar. no Velho Testamento você tem um exemplo de um povo que morreu no deserto por causa de imaturidade. Então é aí que a Bíblia diz em Salmo 106:15, deu-lhes o que ele queria, mas fez-lhes definhar a alma. Ou seja, você conquistou aquilo que você tanto pediu. Você pediu, estava tão focado no que você queria, toma. Só que agora a minha Pastor, presença como isso aí não que você tá está falando é verdade? Caramba. Quantas pessoas você conhece, pense você que está nos ouvindo, quantas pessoas você conhece que diz assim, eu peço a Deus todos os dias para passar nessa faculdade, né? Nesse Passar nesse concurso. vestibular, ou nesse concurso, e ato contínuo, assinou ali, entrou, nunca mais olhou para Cristo. Deixa para lá.
né? A caminhada que eu tinha com Cristo, ele deixou... Você vai olhar o Interessante. estado, coisas você desse vai Ou olhar torna o estado que relacionamento essa dele pessoa- com Cristo É a busca por aquilo, É. na verdade. Né? É interessante. É um gênio da lâmpada. Na né? minha família eu tenho um exemplo disso. Meu irmão, quando ele saiu do ensino médio e tal, ele parou um tempo, foi estudar para concurso público. E ele tirava as melhores notas nos simulados e tudo mais. Do cursinho dele, ele era top aluno, mas chegava na hora da prova ele não ia bem, né? Mas hoje ele olha para trás e fala, caramba, eu dou glória a Deus porque eu não passei no concurso público. Porque naquele momento eu não tinha maturidade para receber um salário de, sei lá, 5, 6, 7 mil reais com 20 anos de idade. Eu precisava me fortalecer como cristão, eu precisava de uma maturidade cristã, porque senão aquilo ali, e é o que o pastor Rashid falou mais cedo, aquilo ali se tornaria maldição. Aquela bênção, aparente bênção, se tornaria maldição, e eu não estaria aqui casado, firme na igreja, da bem maneira melhor como eu estou. financeiramente E falando, bem né? melhor O cara hoje. é advogado de uma das maiores firmas Firma aqui de do Brasil. advocacia. Então, assim, eu quero dizer para você que a imaturidade, ela pode tornar uma bênção, uma maldição na sua vida. Aquela herança do pai, que era uma herança boa, se Ixi. tornou Não, o maior problema na vida dele. o maior problema. E tem um outro exemplo também, né, que a gente até falamos ontem, de Roboão. Sim. Né? Eu acredito que um dos perigos da imaturidade é a gente perder tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que foi conquistado por herança, né? Pelos antecessores, né? antecessores. Por quê? Porque veio um rei que era muito sábio e conquistou tudo que conquistou em Israel, que era Salomão. E quando ele deixou para o seu filho, o que ele fez? Ele foi tomar conselhos de pessoas que não eram sábias, de pessoas que não eram maduras, ali os jovens que tinham crescido com ele. E a Bíblia conta que ele chegou a perder 11 reinos, né? Infelizmente ele ficou só com um por uma decisão e por uma palavra errada que ele deu ao povo de Israel. Ouviu um conselho errado, né? Conselho errado. Desde Davi o negócio desde Salomão o negócio já vem Caindo ali, né? Complicando. Porque Mas Salomão, se ele tiver, a Bíblia diz, né, que se ele tivesse ouvido o conselho dos velhos, dos anciãos daquele momento, ele teria permanecido, né? Ele teria continuado, ele teria dado certo. novamente é o equilíbrio. Porque Salomão, pede sabedoria de Deus, mas ele não utiliza essa sabedoria, que combina muito bem com esse texto que o pastor Rashid falou de Salmos, né? Pediu para a pessoa certa, Pediu estava a ali, coisa certa. Pediu a coisa certa, mas aquilo ou era o momento errado, no caso da herança do filho pródigo, Foi o homem mais sábio da história. ou era o momento errado, e Salomão pede a coisa certa no momento certo, para a pessoa certa, recebe a sabedoria, mas ele não a utiliza da A forma rainha de correta. Sabá, ela depois do encontro dela com Salomão, ela diz, privilegiados são os que te servem. Porque não há no mundo quem se compare a ti. Só que Só que a fonte da sabedoria era Deus, não era ele, né? Mas o Não, interessante... arrebenta nessa aí. Desenvolva. A questão é justamente essa. A mesma coisa que a gente diz sobre a salvação, que a salvação ela permanece na segurança em Cristo. Você não perde a salvação, contanto que você permaneça crendo em Cristo Jesus. A sua salvação está atrelada à segurança que Cristo promove. Sim. Se eu estou com Cristo, eu tenho a salvação. Assista o nosso primeiro episódio. A maturidade e a sabedoria é a mesma coisa. Amém. Salomão, ele tomou e ele recebeu do Senhor e ele realmente se tornou o homem mais sábio. A Bíblia Da diz história. isso, da história. Só que ele se desatrelou, ele saiu, se separou da Desligou fonte. da fonte. Quando você se separa da fonte, não interessa o quanto você saiba, nunca vai ser suficiente. Amém. Porque Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela é a fonte inesgotável. Não é você a fonte inesgotável. Não são os conhecimentos humanos as fontes inesgotáveis. O que é a fonte inesgotável? O conhecimento e o prosseguir em conhecer Jesus Cristo. Jesus, Você pode ele receber. é a sabedoria de Deus. Ele pode, é a sabedoria, Você é. pode receber essa sabedoria de Deus, mas sem a fonte, sem estar conectado com ela, fatalmente você vai utilizar isso da forma errada. Quantas pessoas, novamente a gente fala da internet, quantas pessoas nós ouvimos, pessoas que aparentemente são pessoas de Deus, pessoas que dizem crer em Jesus, mas começaram a se afastar da fonte, e quando a gente vê o resultado disso, é um resultado desastroso. Como Não, aconteceu com e Salomão. a Não gente- só como para acontece si. com- Não Não só só para si, si, para todo mundo. mas para a igreja. Então, o que a gente está querendo dizer? Não é alcançar a maturidade uma vez só. É permanecer em Permanecer e maturidade. Permanecer desenvolver. nela. Ele é a Isso própria aí, sabedoria. Isso aí dele ser Ele a é o fonte, conhecimento. Provérbios 8 diz, né, que desde a eternidade fui estabelecida. Isso aqui é a própria sabedoria falando. Desde o personificação princípio, ali antes da do começo da terra. Jesus é a sabedoria de Deus e o próprio apóstolo Paulo diz isso. E eu até compartilhei com o pessoal em Atos de 17, eu não vou ler a passagem toda aqui, o apóstolo Paulo está lá no Areópago.
E ele faz provavelmente a pregação mais inteligente de toda a Bíblia, que ele fala do Deus desconhecido, né? Sim. E lá fala que tinha os estoicos, epicureus, ali é a base do pensamento humano, que influencia o pensamento científico Ocidental hoje pro até integral, hoje. O pensamento científico, quando você vai estudar metodologia científica na faculdade, aquilo lá é fundamentado no que os gregos estabeleceram no passado. E diz que essa galera riu dele. O apóstolo Paulo foi motivo de chacota. A gente sempre... Poucos creram. Você vê muita pregação sobre Sobre a Europa. o sermão do Deus é desconhecido, mas pouca gente se lembra que ele foi motivo de chacota. E com Sim. certeza isso mexeu com o apóstolo Paulo, porque era um cara muito inteligente. E é interessante que ele sai de lá e ele vai para Corinto. Uhum. E aí, quando ele chega em Corinto, ele diz o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo diz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, ele acabou de tomar uma... Não foi com persuasão de Isso. palavras, né? Porque nada me propus saber entre vós, senão, ele só se propôs saber uma coisa: Jesus Cristo e este crucificado. A gente precisa entender que se nós, por mais qualificados que somos, por mais inteligentes que possamos chegar a ser, nos desligarmos da fonte, nosso resultado, a trabalho videira será verdadeira. improdutivo, será de pouco valor. Porém, contudo, entretanto, se pouco soubermos, mas muito crermos, produziremos muito fruto. E Corinto E a deu muito palavra fruto. diz, né? Se permanecerdes em mim E e a eu minha palavra também. permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será E essa dado, expressão vos será permanecer feito. é fundamental, né? Não vai mais pedir o que você quer. Você vai pedir o que ele O que quer. está no coração dele. Se você vai pedir o que ele Isso é o quer, filho ele maduro, vai pô. trazer. Esse é o filho filho maduro. maduro pede o que é para ser pedido. Por isso que Salomão Não recebeis recebeu porque o que pedis recebeu. mal. Pedir mal e pedir o que não é para pedir. Pediu. E Tiago fala que pede, não recebe, porque você pede pro seu próprio prazer. Pode prazer. Isso. Quando você pede Bom, pro foi o que o filho coração com o pródigo dele, fez. aí- Foi, exatamente. Cara, o imaturo, ele se ofende rápido. O imaturo, ele se arrepende devagar. O imaturo, ele não escuta conselho. Não perdoa com O facilidade. imaturo, ele não perdoa com facilidade. O imaturo, ele quer andar só. Ele quer ser o destaque maior. Isso tudo, todas as coisas que o reino aponta, são contrárias a essa. E se você quer viver uma vida segundo o propósito de Deus, você vai precisar, obrigatoriamente, negar a si mesmo e se tornar um homem ou uma mulher madura. E interessante que nessa ótica aí não tem como desassociar maturidade e imaturidade com o homem carnal e o homem espiritual. Sim. O leitinho é para os carnais. O leitinho é para o cara que aceitou Jesus, mas ainda não se transformou, não se desenvolveu a salvação. Então, como eu desenvolvo minha salvação, gente? Como é que eu alcanço a maturidade? Primeiro, com o discipulado. Isso aí. O tem discipulado como ele é desassociar. importantíssimo. Se você não faz parte de um discipulado, procure um discipulado, procure andar com pessoas. Por a secretaria de discipulado. Procure a secretaria de discipulado Você aqui. Faz né? aí, faz o jabá Você completo. faz parte desta congregação. Faz o jabá completo. Procure a secretaria de senti que você discipulado. queria falar, pô. Eu Muito obrigado. te ajudei. Fala, Muito pode obrigado. falar. Na pessoa? Não, na minha pessoa mesmo. Mas Pastor, uma coisa que eu acredito muito é no discipulado. Eu acredito demais no discipulado. Não necessariamente numa reunião semanal, uma vez por semana ali, mas o discipulado, caminhar junto, estar aprendendo com outra pessoa, estar próximo, que é diferente de você vir ao culto e ouvir Sim. uma palavra. Né? Esta caminhada diária, ela é importantíssima. o Ricardinho falou no começo do podcast. A maturidade cristã A maturidade cristã é o alvo do discipulado. é o alvo do discipulado. Você quer alcançar, cara, você tem que primeiro saber quem você está seguindo. Você tem que ter gente que vai andar na sua frente, gente que já trilhou alguns caminhos que você ainda não trilhou. E não necessariamente, e eu posso falar isso aqui com muita humildade, eu sou mais novo do que eles. Não do que o Ricardo, cada é mais novo que eu. Mas eu sou mais novo que o... Um ano mais novo. Tá mais acabado. Brincadeira. Mas a estrada foi Trabalhou longa, na né? mina. Trabalhou na mina. A estrada foi Pastor, O longa. Rashid é meu Aprendido aí, discípulo, o Renan é meu discípulo, o Rafael é meu discípulo. Aí você fala assim, caramba, como um cara mais novo vai ensinar os caras mais velhos? Cara, a questão é justamente o que a gente falou desde o primeiro momento. Você precisa entender que a maturidade, ela permite que você consiga ouvir outras pessoas. Pastor, em tudo? Não, tem coisas que eles me ensinam. Quando a gente vem para cá é uma troca. Quando vem para cá, não. Na vida é uma troca. Jesus, com os seus discípulos, com o Pedro, indouto, ele aprendia também, ele viu o que não fazer com Pedro, ele aprendia o que não fazer. Então, eu quero dizer para vocês, gente, o discipulado, ele é necessário. Você tem duas maneiras de aprender na sua vida. Duas maneiras. Um é pela dor,
e a outra é pelo discipulado. Ou você aprende quebrando a cara, ou você vai aprender ouvindo alguém. Pastor, um objetivo, aqui é o objetivo daquele que está sendo discipulado. Né? Para que eu vou ao discipulado? Não, de novo, não a reunião. Para que eu serei discipulado? Né? Para alcançar maturidade. Sim. É para ter um guru? É para ter alguém que vai me mandar Não. o que fazer? É para alguém que vai dizer, vai para lá e eu vou? Pelo contrário, é para que a partir daquela pessoa eu adquira maturidade e exatamente não caia em erros. Foram erros passados. É olhar Sim. para trás e dizer, olha só, eu já aprendi com isso. Me escuta. Né? Ouve A o gente eu tem que estou ter dizendo. referências, né? E essa Rafa? foi a gente tem maneira que ter bíblica pessoas- que Deus Sim. estabeleceu, né? Isso com pra- certeza. pra Jesus conversar, veio né? para dessa forma, justamente. Então, existe um processo, né, gente? Para alcançar a maturidade, existe um processo. E esse processo começa com o quê? Me entrega. A A entrega. conversão. Então, a Dali em entrega diante, você vai desenvolvendo completa e contínua. Então, vamos lá. A entrega completa e contínua para a vontade de Deus. Eu faço o que eu preciso, não apenas o que eu Desejo. desejo. Isso é ser maduro. Sim ou não? Pra- Você vê que você cresceu na vida, entrou na vida adulta, quando você começa a agir assim, né? É. Você tem filho, você tem esposa, você tem vidas a cuidar abaixo de você, então agora eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso fazer o que é preciso para sustentar minha família. Senão eu vou ficar jogando videogame a vida inteira. Ou a vida profissional também, né? É, A gente ué. pode levar isso para a vida profissional, para a vida acadêmica. Eu não faço só o que eu quero. Fazer somente o que eu quero demonstra uma clara imaturidade só na área terrena, ainda mais na vida espiritual. A gente diz que a pessoa, quando se converte, ela aceita Jesus como Salvador e Senhor, só que muitas vezes a gente só quer que ela seja meu Salvador, mas Salvador lá depois, no final de todas as coisas. Mas ser meu Senhor aqui Durante nessa terra, o desenvolvimento, não né? quer, né? Não Cara, quer hoje- fazer o que eu quero. E eu acho que com a maturidade também, ela vem algo que quebra um pouco a lógica inicial, que a gente pensa o seguinte, Salomão era sábio. Então a gente sempre fala o quê? Ah, Salomão, aquela história das duas mulheres com a criança, veja como ele foi sábio, ele tem as respostas, Mas, na verdade, talvez um grande sinal de maturidade é você saber que você não tem as respostas e ser humilde o suficiente para se aconselhar com os outros, para buscar a resposta com os outros, sabendo com quem você está, onde você está indo, obviamente, e com quem você está se aconselhando. Mas ser humilde o suficiente para saber que você não sabe de tudo. Enquanto você acha que você sabe de tudo, O próprio Salomão Você tinha jamais conselheiros, vai né? alcançar você essa não é maturidade. maduro. É. O Esse é próprio primeiro Salomão fato. tinha conselheiros, isso aí mostra. E eu quero dizer para E vocês o problema seguinte, dele foi não dar ouvido a eles. Olha bem, problema é olha, Salomão, olha foi bem o isso problema aqui. de Roboão. E do próprio Ah, é, Salomão, do que próprio começou Salomão. a ter um monte de mulher, Das uma mulheres, atrás da é outra. verdade. As pessoas pensam que... Eu estava até conversando recentemente, e uma pessoa falou assim, mas eu não concordo. Eu não acredito nisso. Tudo bem. tranquilo. Eu falei, cara, Tá aí tudo bem, você... tá livre. Você Pode tem ficar à esse vontade. direito, né? Sabe qual é o problema? Hoje na minha devocional, Jesus Cristo, João capítulo 20 conta a história da ressurreição de Cristo e a primeira aparição para os discípulos. E ali, os discípulos chegam para Tomé e dizem assim, Tomé, olha o que aconteceu, nós vimos o Senhor. Ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Não vou crer. Isso é um cara que andou com Jesus 3 anos, velho. Eu não vou crer. Se eu não triscar nele, eu não tenho maturidade para ouvir e acreditar nisso aí. Se eu não triscar nele, eu não vou acreditar. Aí os caras falaram, beleza, tudo bem, não vamos discutir, porque com imaturo você não se discute. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, aqui claramente já diz que Jesus passou pela parede. Sim, Jesus... A porta estava fechada, Jesus ele atravessa a parede e ele chega no meio dos caras. Fala, galerinha! Primeira coisa que ele disse... E aí, Tomé? E a galera só não chega saiu aí. correndo porque tava tudo trancado. Primeira coisa que acontece, bem pensado. que a paz esteja com vocês, se acalma. Se opa. acalma, que a paz esteja com vocês. Eu sou Relax. maduro, se acalma. Paz esteja com vocês. Em seguida, Jesus diz para Tomé, Chega aí. veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estendendo a mão e ponha no lado aqui, pare de duvidar e creia. Olha o que diz assim, então Tomé exclamou, meu Senhor, meu Deus. Eu acredito. Aí Jesus perguntou para ele assim, Porque vi. você creu porque me viu? Bem-aventurados que Deu não uma viram e deu creram. uma pauladinha Você de leve. creu Mais porque do que me felizes, viu. né? São os que Diz viram, Jesus, creram. felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Bom, nós, Irmão, nós estamos Glória a aqui. Deus. É aleluia. nós, você nós hoje vamos precisa ver. alcançar Somos nós. a maturidade de acreditar sem a necessidade de ver. Para de ser um menino
onde você tem que ter a prova de tudo. Desenvolva sua Para fé, de ser né? um menino, onde o mundo tem que te dar a explicação do porquê e do como. Para de ser um menino, começa a crescer na fé e começa a andar por fé hoje, começa a andar sem a necessidade de ver primeiro. Siga alguém. Ah, mas eu não vejo. Cara, siga alguém. Para de ser um Tomezinho. Para de querer que todo mundo te prove as coisas. Porque hoje é isso. Só fala comigo, cadê a sua prova? Cadê? Cadê seus argumentos? Para, não E precisa. uma das marcas do Maduro também é não entrar nesse tipo Não de coisa, entrar, né? não discutir vãs a Bíblia- discussões, né? Eu não concordo. Não dá palco valeu, pra maluco. valeu. Beleza. Não dá concordo, palco pra concordo. maluco. É isso. E tem uma Não dá outra palco coisa. pra maluco. E se você está nesse caminho, se você está nesse caminho assim de querer explicação para tudo, se você faça uma análise hoje sua, né? Sim. Uma análise. Se você está nesse caminho, ainda é caminho de voltar, porque Tomé, ele também não jogou tudo para cima e foi embora. É. Ele permaneceu lá, estava lá, Sim. tomou ali uma na cabeça Mas... e voltou. Toma desatento, E né? voltou para o caminho. Então, sempre é tempo. Ande com as pessoas. E o ainda amadurecimento espiritual é um processo Sim, intencional, exatamente, né? é Rafa? exatamente isso que eu ia entrar. Existe um processo intencional de estar, que Tomé estava com as pessoas, com os discípulos, ele estava junto, não jogou tudo para o alto, se arrependeu ali, assim como também teve o arrependimento de Pedro, cada um ali no Cada um nível, teve que lidar com o cada um seu- no nível, mas o processo segue. Para alguns o processo é um pouquinho mais dolorido. É. Para alguns o processo Pelo menos é um ele foi pouquinho verdadeiro, né? mas foi verdadeiro. Pelo menos ele foi verdadeiro e O falou. importante é que ele Vamos tentar melhorar a situação também, não? Que foi ruim. Ele já acabou de tomar uma lapada aí. Vamos dar Ele já pelo tomou menos uma na não cabeça. Vamos dar pelo menos Já uma não refrigério, Não, né? que é momento de tapa na cabeça. Não. Mas assim, Que é morde a gente, sopro. eu quero falar pra vocês hoje, Ai, ai. pra gente encerrar esse podcast. O que uma pessoa madura, que a gente começou o podcast dizendo que a criação anseia, a manifestação dos filhos maduros de Deus. O que uma pessoa madura pode fazer pelo mundo? Nossa, demais. Demais. O mundo ele está ansiando a manifestação porque os filhos maduros, eles de fato podem mudar o mundo. Sim. Literalmente. Quando a gente volta em Apóstolo Paulo, ele demonstrou ser um filho maduro, né? Porque ele entendeu o chamado dele. Ele Abriu se mão da sua converteu, própria Abriu vida. mão de tudo. E aí, O cara, começo do chamado é Deus mostrando pra ele quanto importa sofrer por ele. aprendeu a maduro. viver com não. Essa foi top. Tira O maduro, ele não tem medo do sofrimento. É verdade? Ao ponto do seguinte, foi fustigado na carne, que é pesado isso. Demais. Dando glória a Deus. Senhor, eu estou com espinha aqui, não vou tirar não. Glória a Deus. Minha graça te basta. E o mundo que ele conhecia da época, a gente precisa lembrar que as pessoas não sabiam que a América existia, né? O mundo conhecido da época, eles evangelizaram. Sim. Eles levaram a palavra por todo mundo conhecido da época. Uhum. E tudo começou lá no Pentecoste com 120 galileus, cara. É. 120 galileus. 120. É muito pouco, É muito pouco. para o que aconteceu. Imagina hoje, você pega o Brasil, quantos cristãos nós temos no Brasil? Sim. Se nós tivermos efetivamente cristãos maduros, Eu estava lembrando que a gente começou falando de Pedro, né? E é interessante que o imaturo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e jogou para cima o apostolado e foi embora. Agora, o maduro Pedro, ele foi o cara que foi usado em pregar em Pentecostes para Pentecostes. pregar para mais De pra 120 já foi mais pra de 3 mil, 200, né? 3 Essa mil foi pessoas. boa, hein, garoto? Guardou essa aí até agora, né? Não. Essa aí foi a revelação. Agora, é nóis. Mas é Nossa, realidade. revelação. Um sinal, então, um sinal claro de maturidade é que o mundo não gira no meu umbigo. Mas é isso aí que mostra, né, Rafa? O processo intencional. Que Pedro não parou na tentação de ter traído. Pedro não parou na vergonha de ter traído. Pedro prosseguiu para se tornar o apóstolo Pedro, que foi, como você falou, a coluna da igreja. E eu acho que tem uma frase que eu tenho gostado de falar, é que não é mais por ela, mas é com ela. Quando você alcança a maturidade, você entende que não é mais o mundo girando em torno do meu umbigo. Não é mais só por mim, é comigo que Deus quer fazer as coisas. Né? É a expansão do reino através da nossa minha vida. vida. Exatamente. E é isso que a criação aguarda. A manifestação de homens prudentes, de homens que têm conhecimento da palavra, de homens que são santos, de homens que são sábios, de homens que são de aliança, de homens que têm capacidade de ouvir e não se ofender, São dignos de confiança. são dignos de confiança, Mansos e humildes de mansos coração. e humildes de coração. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Jesus, essa palavra é incrível. E aí, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. O pai que a gente tem não é qualquer pai. O que significa que a herança que a gente tem não é qualquer herança. Você, ao se tornar maduro, você acessa uma herança incontavelmente
melhor, incomparavelmente E melhor. essa herança, a gente não está falando só de vida eterna, Sim, né? Existe também uma herança que é para agora. Sim. Que você se tornou filho, você vai receber agora e a plenitude de Deus é para agora. Viver a plenitude do que ele tem para para a você, vida né? eterna. Verei a bondade do Senhor na terra, Na terra dos viventes, aleluia. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas aí a gente está falando isso não pensando só em nós mesmos, né? Mas naquilo que a gente vai levar em favor do reino, em favor do rei, né? Salmos 90, verso 2, se eu não me engano, se tiver errado o editor vai corrigir e botar aí embaixo, diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. E aí eu quero dizer para você, você precisa aprender a fazer o melhor uso do seu tempo hoje. Porque se você estiver usando ele com imaturidade, você está jogando uma grande oportunidade fora de ser uma pessoa que Deus poderia usar para transformar o mundo em que vivemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Salmo 90, 12. 12, não 2, 12. Foi por um. Faltou um, literalmente. Faltou um na frente, Faltou é. um. Amém? Então Amém. vamos orar. Eu quero que hoje a gente possa estar abençoando você. Você ficou com a gente até agora. Quem quer orar por hoje aí para a gente encerrar? Posso orar? Então, ora aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse Amém, episódio, Senhor. pela vida Amém. de cada um aqui. E especialmente hoje por cada um que ouviu e recebeu do Senhor, da parte do Senhor, Amém. essas palavras. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa enchê-los com maturidade e sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Eu oro hoje para que essa palavra encontre no coração deles uma terra fértil e possa, Glória a Senhor, Deus. gerar 100 por um, Amém. em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a manifestação dos filhos maduros de Deus, como acontece ali em Romanos 8, possa acontecer na vida de cada homem, mulher, jovem, adolescente que está escutando essa palavra agora, em nome de Jesus. Que eles sejam liberados para frutificar e tenham uma revelação, um conhecimento real de quem eles são no Senhor, filhos amados de um Pai amoroso. Em nome de Amém. Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de deixar sua curtida. Não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo. Segue a gente em todas as nossas mídias sociais. Lá no Instagram tem sempre post novo entrando para você. E não esqueça de comprar os livros que a gente tem indicado também pelo link nosso da Amazon. link da Amazon. Ah, mas só pode comprar livro? Qualquer não. Qualquer coisa que você for comprar no link, link da vai estar na Amazon, descrição. você Roupa, pode. geladeira, Você entra televisão, pelo o que nosso você quiser. link e aí faz Faz as a sua suas, compra. enche o seu carrinho lá e faz a sua compra. Você tá vendo que eu tô segurando aqui, ó? É porque a gente tem que comprar uns negócios mais bonitos, mais legais para colocar. Então, eu quero que você invista no nosso ministério também. Ajuda a gente, irmão. A gente quer comprar uns microfones melhor, né? Então, eu quero que você possa fazer parte desse processo também de avanço do reino de Deus, tá bom? Fica com ele e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.